Fala, fala pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal para a gente desmistificar como se tornar perito criminal, como se tornar uma perita criminal. Ah, e olha aqui para mim, você precisa primeiro entender o que é o cargo, qual é a profissão, quais são os tipos de peritos oficiais. E por que isso, Walker? Nada mais justo de saber o que você vai fazer antes de fazer ou prestar um concurso. Não faz sentido você querer ir colocar a carroça na frente dos bois, beleza? Então, se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita, já se inscreve. Além disso, já aproveita e já dá o like nesse vídeo, que ajuda aí também pra gente crescer cada vez mais e outras pessoas saberem também sobre o assunto. Poxa, Walker, perito oficial é concursado, não é? A primeira coisa que você precisa saber antes de iniciarmos a vinheta, que é perito criminal, perito oficial, é por meio de concurso público. Você precisa de uma graduação específica e depois você presta um concurso público. Poxa, Walker, já pensou? Você vai ali para um local para ir trabalhar, para você arrumar um serviço, e aí você fala assim, ah, vou lá trabalhar, mas trabalhar de quê? Se você não sabe nem mesmo o que é que você vai fazer. Então, por isso, esse vídeo, além de outras questões, iremos falar também um pouco sobre a profissão. Já de início, a gente precisa entender que os peritos oficiais são divididos em 3 subgrupos aí, sendo eles o perito oficial de natureza criminal, né, sendo perito criminal, perito odontologista e perito médico legista. Poxa, para perito criminal é bem tranquilo. A pessoa precisa ser aprovado no concurso público e ter uma graduação específica. Qual, Walker? Vai estar dito ali no edital. Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou mostrar um e-book para vocês seguirem ele e entenderem um pouco mais. É gratuito, então pode ficar tranquilo aí. A segunda categoria seria dos peritos odontologistas. Aí sim é específico somente para quem é odontólogo. Então, se você não é odontólogo, não adianta querer ser aí perito odontologista. A outro subgrupo aí seria o de médico legista e pelo próprio nome já fala, precisa de ser médico, tá? Para vocês não esquecerem isso aí. Poxa, Walker, mas e aí? Essa parte aí de perito criminal, quem é você? Eu sou um perito criminal aprovado num concurso público, sou perito criminal do estado de Goiás. Para quem não me conhece, eu sou Walker Duarte e trago aqui para vocês algumas informações sempre relacionadas à perícia, medicina legal, criminalística, dentre vários outros assuntos. O que eu sempre digo é para que as pessoas conheçam aí o cargo, né? Conheçam o que vai fazer antes de iniciar. Já pensou se você não conhece a sua profissão e se você não conhece o que vai encontrar ali e você presta um concurso, estuda 1, 2 anos, chega lá e fala assim, cara, não é isso que eu quero, que loucura, perito faz isso? Então não é o que eu quero. Então conheça primeiro o que é aí a parte da perícia criminal, tá bom? Muitas vezes as pessoas acabam confundindo porque criaram aí uma graduação chamada de investigação forense e perícia criminal e depois que alguns disseminaram que terminando essa graduação poderia ser perito criminal, não é, porque essa graduação na verdade é uma graduação como qualquer outro nível de tecnólogo e normalmente ela nem é aceita para perito criminal. Então já fica esse primeiro alerta aí, tá bom? Poxa, Walker, falei para vocês dos peritos oficiais, vou falar mais sobre os peritos criminais para ficar mais fácil para vocês aqui. Perito criminal pode trabalhar tanto em local de crime quanto em laboratório. Poxa, Walker, como assim? Sim, ele pode ser aquele que vai aos locais de crime contra a vida, locais de crime aí, né, relacionados a patrimônio, incêndio e vários outros. Ficou bem evidente aí, né, teve uma série agora atual, né, um documentário relacionado a Boate Kiss, casos relacionados aí a homicídios, né, feminicídios. Peritos criminais vão ali investigar aquele caso, trazer ali, buscar as provas materiais, a dinâmica do que aconteceu e sempre que possível
possível buscar ali o quê? A autoria. Esses peritos criminais são aqueles que trabalham no local de crime. E existem os peritos criminais que trabalham no laboratório. Poxa, como assim, Walker? São aqueles que trabalham em vários laboratórios forenses, sendo eles aí, né, laboratório de balística forense, laboratório de química forense, informática forense, laboratório de documentoscopia, papiloscopia forense, dentre vários outros que eu não vou entrar em todos aqui para não prolongar demais esse vídeo. Poxa, mas e aí? Beleza, ó, quero me tornar perito criminal, conhecendo um pouco mais sobre a profissão. Se você quiser conhecer mais, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá no Instagram, digita CSI BR e você vai encontrar o canal em que eu sempre falo sobre a profissão diariamente lá para você entender. Bom, Walker, voltando aqui para mim. Para ser perito criminal no Brasil, você precisa ser aprovado em um concurso público, ser nomeado, tomar posse ali. Ah, Walker, como que é isso aí? Primeiramente, a gente vai passar por etapas. Vou colocar etapas para vocês, inclusive, olha só, vou mostrar para vocês um e-book que eu criei com muito carinho. Ele é bem ilustrativo, para ficar fácil de vocês entenderem. Para quem não conhece, olha só o tanto de páginas disso aqui, para vocês depois conhecerem melhor esse e-book gratuito e inclusive as graduações que são mais aceitas para o concurso público, para perito criminal, que é uma dúvida aí muito comum. Mas antes disso, vamos entender aqui, tá? Quando as pessoas vão prestar o concurso, ele tem que ter uma graduação aceita ali naquele concurso. Posso dar uma primeira dica para vocês? Anotem aí. Eu sempre falo nas minhas aulas, né? E aqui no vídeo não vai ser diferente. Pegue o papel e caneta e anote para você não esquecer e depois também volte ao vídeo. Mas a primeira dica é o seguinte: fala-se que a pessoa tem que ter uma graduação, por exemplo, em engenharia, né, para ser perito criminal. Mas isso é no momento da posse, que é depois das etapas do concurso. Então, se você está terminando a graduação aí de biomedicina, biologia, química, engenharia, né, ciências da computação, são várias aí que são aceitas, né, nesta profissão, você pode prestar o concurso público, porque é somente no momento da posse. E aí, em relação a essas etapas, a gente vai falar aqui sobre elas, tá bom? Concurso público, você tem alguma dúvida? Se você tem alguma dúvida sobre concurso público, seja policial ou seja de perito criminal, já manda aqui nos comentários a sua dúvida. Prometo que eu vou responder e trazer todas as informações para vocês. Poxa, Walker, mas volta aqui para mim. Quando a gente fala em etapas, a gente tem etapa desde quando ali é publicado o edital, desde quando é publicado ali, né, as informações preliminares do concurso, até o resultado final daquele concurso. Mas antes disso, entenda o seguinte: o edital é a lei do concurso. Até o Enem, velho, tem edital, que é ali especificando sobre as informações do Enem. Também para o concurso público tem edital. O edital nada mais é do que as regras daquele concurso, do que as regras daquele certame. Então, preciso conhecer edital? Preciso, Walker. Procura aí no Google, edital, concurso público, perito criminal Goiás. Vai aparecer o edital para você e dar uma lida para você conhecer mais sobre o que seria esse edital. Mas vamos passar então por etapas para vocês aqui. Vou até colocar aqui na tela para vocês uma questão bem interessante. Antes das etapas, algumas graduações. Olha só que legal. Deixa eu colocar aqui para vocês. São todas as graduações que são aceitas para perito criminal? Em regra, não. E aí eu coloquei para vocês aqui a lista das graduações que foram mais aceitas, tá? Então tem aí as engenharias, químicas, né, farmácia, ciências contábeis, engenharia elétrica e várias outras graduações, medicina veterinária. E aí algumas perguntas, né, que sempre vem aqui no canal, sempre vem para mim. Mas Walker, a minha graduação não tá nessa lista do e-book aí, então não é aceito? Poxa, Walker, não aceita? Calma. Primeiro, você tem que ler o edital do seu estado, se você for prestar para a Polícia Científica do seu estado. E se for para a PF, você vai ler o edital da Polícia Federal. Cada estado ele tem a sua organização. Então, por exemplo, em Santa Catarina aceita ali graduação em Educação Física. Em Goiás não aceita. Onde que eu vou verificar isso aí, Walker? Nas graduações aceitas daquele concurso no edital. Então isso é importante. Trouxe no e-book para facilitar para vocês a lista dos mais aceitos nos últimos concursos.
Então tem essa lista aqui. E como que eu vou acessar esse e-book aqui, Walker? Que ele descomplicou a minha vida e do canal, descomplicou a vida de vocês. Vou deixar o link aqui na inscrição. Mas você tem, na verdade, uma obrigação moral. Quando você ler esse e-book, se serviu de alguma forma para você, se te ajudou, você vai voltar aqui nos comentários e falar o que você achou desse e-book. É gratuito, você consegue baixar e levar para onde você quiser. Mas retornando aqui, essas são as listas das graduações mais aceitas. Mas Walker, e as etapas desse concurso? Quais são as etapas aí desse concurso público? Então eu tenho várias etapas e eu vou passar por essas etapas aqui para você entender melhor como se tornar perito criminal. A primeira etapa é o Enem. Como assim o Enem? Não é, você não vai fazer o Enem. Tô brincando, tá? É como se fosse o Enem. É uma prova que é objetiva e discursiva. E essa prova objetiva e discursiva, na maioria tem a discursiva também, é sobre temas específicos, é uma etapa múltipla escolha, que normalmente eu vou ter o quê? Algumas informações aí, né? Normalmente na parte geral tem português, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico, matemática, várias matérias na parte geral, e na parte específica tem lá medicina legal, criminalística, biologia, né? Física, várias outras matérias. Isso dentro da minha prova objetiva. O que seria essa prova objetiva, Walker? Essa prova objetiva é como se fosse um Enem de marcar X ali normalmente. Então ela é múltipla escolha a maioria das vezes, em que você marca ali entre A, B, C, D ou E, por exemplo. É muito parecido com uma prova de vestibular, um Enem aí, para vocês entenderem também. E aí eu tenho também as provas discursivas. O que seria essa prova discursiva? Uma etapa aí também do concurso público. Vou até colocar para vocês aqui, ó. O que seria? Aí vai depender de cada edital, mas ela pode ser uma redação aí relacionada ao tema. Ela pode ser aí também um estudo de casos sobre determinado assunto, normalmente relacionado aí a assuntos específicos daquele concurso, tá? Então isso vai depender, né? Questões, isso vai depender do concurso que você vai fazer. Onde que eu vou encontrar isso aí, Walker? Lá no edital, obviamente, tá bom? Que mais que eu tenho? Poxa, é um concurso policial. Como é um concurso policial, nada mais justo que verificar, a gente chama de vida pregressa, verificar a investigação social daquela pessoa. Se ela cometeu crimes ali antes, o que tem no passado dela que pode desabonar o trabalho dela ali, pode causar problemas no trabalho. Isso a gente chama de quê? De investigação social ou investigação de vida pregressa. Tá lá no e-book? Tá também. Além disso, tem uma outra etapa chamada de avaliação médica. O que tem por objetivo essa etapa, gente? Verificar se o candidato ele possui a devida aptidão física e mental para assumir aquele cargo. Então isso é também aí uma das etapas do concurso. Poxa, Walker, o que mais que eu tenho? É a parte de teste de aptidão física. Vou até colocar para vocês aqui, ó. Esse teste de aptidão física, ele verifica a aptidão física do candidato. E aí ele vai verificar aí, através às vezes de corrida, flexão abdominal, flexão de apoio, né? Flexão de braços, né? Então isso vai depender muito de cada concurso aí. Ah, Walker, tem local, inclusive, que nem tem TAF. Como? Não tem TAF? Não. Tem concurso relacionado aí para perito criminal que nem TAF tem. Então, nesse caso, a pessoa não teria essa etapa. Lembra que essas etapas aí, elas são as mais comuns nesse concurso. Mas tem concurso aí que não tem essa etapa, então não vai partir, não vai precisar fazer etapa. Como, por exemplo, do teste de aptidão física, tá bom? Tem outras etapas, vou até colocar para vocês aqui, que é chamada de prova de títulos. Essa prova de títulos, imagina o seguinte. Suponhamos que você é o João e tem a Maria. Ambos prestaram o concurso público. Só que o João tem pós-graduação em biologia, entomologia florestal. E aí lá no edital fala que tem prova de títulos. Quem tiver essa pós-graduação, especialização, ganha 2 pontos. Então o João vai ganhar 2 pontos a mais, além da prova objetiva e discursiva que ele fez. Essa etapa ela é apenas classificatória, ela não é eliminatória. Por quê? Porque não tem obrigação de ter aí essa pós-graduação.
voltando aqui para mim só para você entender, inclusive, não é obrigatório nem você ter pós-graduação para ser perito criminal. Ele exige ali como regra apenas a graduação das graduações listadas ali no concurso, beleza? Outra etapa é a avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica acaba tendo aí para verificar o quê? A aptidão psicológica da pessoa, se ele tem aptidão psicológica para assumir o cargo. Por quê? É um cargo policial, são atividades sensíveis ali. Mesmo que ele trabalhe em local de crime, mesmo que ele trabalhe em laboratório, são atividades mais sensíveis. Então, nada mais justo que verificar essa avaliação psicológica ou psicotécnico. É muito parecido aí com a prova do Detran, só que mais detalhado, né? Com mais testes ali. Mas ele visa verificar a aptidão psicológica, mental aí da pessoa que está prestando o concurso, já que é um concurso policial. Poxa, Walker, mas aí as pessoas vêm e falam, professor, mas e como que eu vou ser treinado? E aí eu vou virar o Batman, eu vou virar lá o Top Gun? Não, calma, senta aí na cadeira, descansa um pouquinho, relaxa, olha aqui pra mim. Não, você tem um curso de formação profissional para você entender mais ali da profissão quando está entrando também, relacionada a estruturas também. E aí eu vou falar para vocês sobre duas formas. Eu tenho um curso de formação, ou a Cadepol, como alguns falam aí. Esse Cadepol que pode ser, nesse caso, antes da posse, antes dele assumir o cargo, ou depois, tá bom? Como que é isso aí, Walker? O curso de formação ele pode ser uma etapa do concurso, como a maioria dos concursos fazem. Então ele é uma etapa, a pessoa pode ser desclassificada, ela tem que fazer uma prova ali depois, então ele é uma etapa. Ah, Walker, mas... E tem curso de formação que é após? Tem. Um exemplo, inclusive, né, é o concurso de Goiás. Ah, se você está vendo esse vídeo agora, que vai ser publicado nessa semana, agora em fevereiro, o concurso de Goiás está com o edital publicado, o edital de Goiás e Sergipe, são os editais atualmente publicados aí, tá bom? Bom, Walker, mas aí, voltando aqui, essa etapa, se ela fizer parte do concurso, então você ganha uma bolsa ali de estudos enquanto você faz o concurso, o curso de formação. Gira em torno aí de uns 2 meses esse curso de formação. E aí você vai ter atividades ali relacionadas à profissão. Locais de crime, laboratórios, treinamentos normalmente envolvendo aí armamento e tiro. Você vai ter treinamentos relacionados à defesa pessoal, pilotagem aí de viatura, várias informações, várias coisas de interesse da profissão. Se ela for após o concurso, ou seja, for um curso de formação depois que ele já foi nomeado, então aí nesse caso específico você já recebe salário de perito, já vai estar ali em dedicação por o cargo de perito e fica até o final, inclusive, que eu vou falar para vocês qual é o salário inicial de alguns estados no Brasil para você ter uma noção de quanto pode ganhar aí nessa carreira sendo perito criminal, tá bom? Bom, vamos lá. Retomando, esse curso de formação pode ser etapa do concurso público ou pode ser após o concurso público, tá bom? Se for após o concurso público, não tem que se falar ali, pensar, tem que fazer uma prova, vai eliminar o candidato. Não, é diferente o processo porque ele já é do concurso público aí, tá bom? Aí depois dessas etapas, são várias etapas aí, a gente entra em qual parte, Walker? Na homologação do concurso, que é o resultado final ali daquele concurso. Se o seu nome saiu ali no resultado final como aprovado dentre as vagas, comemore, meu amigo, porque você vai ser perito ou perita criminal. Essa é uma parte bem interessante aí para vocês, tá bom? Bom, vou retornar aqui para vocês para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Vou encerrar aqui, mas eu preciso que você me fale, tá? Qual assunto você quer ver nos próximos vídeos aqui do CSI? Isso é bem sério, eu preciso da sua ajuda para criar conteúdo que faça sentido para você. Manda aqui para mim nos comentários qual assunto você quer saber aqui no CSI BR para a gente poder abordar para você. Olha, falei que eu ia falar um pouco aí do salário, né, de alguns locais, de alguns estados aí, tá? Está aberto o concurso de Sergipe. Sergipe atualmente, tá? Em fevereiro de 2023, que esse vídeo aqui vai ficar aí por anos, né? Está pagando o salário de R$13.300 mais ou menos por mês. O salário inicial de Santa Catarina está em R$22.800. O salário de Goiás está em R$12.247. Isso vai variar.
tem locais que pagam acima de 10 mil reais, tem alguns locais que pagam um pouco abaixo, né, como por exemplo em Mato Grosso do Sul, paga 9.600 ou algo do tipo, mas cada estado tem a sua organização. O maior salário atualmente é da Polícia Federal, né, com valor de 23.800 e alguma coisa no momento da gravação desse vídeo aqui. Mas me diz aí, gostaram do vídeo? Foi legal para você entender mais como se tornar perito criminal e você entender que precisa de um concurso público, precisa ter a graduação que especifica ali no edital e você precisa entender bastante o que é esse edital. Para facilitar a sua vida, poderia estar cobrando, mas eu não vou cobrar. Vou colocar na descrição desse vídeo o link para o e-book Como Tornar-se Perito Criminal, para você tirar ainda mais dúvidas, caso tenha tido dúvidas sobre esse assunto, tá bom? No mais, vamos que vamos, e aí até o nosso próximo vídeo.